Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Todos os dias, gente, às 6 horas da manhã, nós temos um vídeo novo aqui, uma reflexão para que você possa caminhar rumo à sua evolução, ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento pessoal. Quando a gente se propõe a tornar melhor o nosso dia, a fazer um dia melhor, a gente consegue. E essa é a proposta desse devocional, com intenção e propósito. E hoje a gente vai refletir sobre julgamentos e sobre o respeito ao próximo. Sobre a gente respeitar o que as outras pessoas estão vivendo. E quantas vezes nós julgamos sem saber o que essa pessoa está sentindo, o que a pessoa está vivendo por dentro. E existe um lembrete que a gente tem que considerar sempre. Há dores, gente, invisíveis e batalhas que não aparecem, que não se mostram. E antes da gente concluir qualquer julgamento, a gente tem que aprender a considerar aquilo que a gente não vê. E por isso esse tema de hoje. Nós já falamos outras vezes aqui sobre julgamento, mas agora tem um outro olhar de respeito, respeitar o sentimento do outro. Nós vivemos cercados de pessoas, mas nós sabemos muito pouco sobre o que cada uma carrega dentro de si. Você pode até dizer que você conhece muito alguém, mas no fundo a gente não sabe das emoções, dos sentimentos, das histórias e talvez nem a própria pessoa saiba o que está no seu subconsciente, o que está lá nas profundezas da sua mente. Há dores que não têm rosto, feridas que ninguém vê, lutas silenciosas acontecendo atrás de muitos sorrisos e rotinas que aparentemente são normais. Por isso, antes da gente tirar qualquer conclusão, antes da gente interpretar as ações alheias como fraqueza, arrogância ou desleixo, a gente tem que lembrar sempre: há histórias que não nos pertencem. E nós também temos. E aqui a gente precisa ser empático. Quando eu julgo o outro, você tem que pensar que existem pessoas que podem estar julgando você também. Julgar é um ato impaciente. É querer entender o outro com uma pressa de quem mal escutou. E por falar nisso, ontem o nosso devocional foi sobre ouvir com atenção, ouvir com inteligência espiritual. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo o link para você ouvir, se você não ouviu o devocional de ontem. Então, voltando aqui, gente, quase sempre nós julgamos usando como medida aquilo que nós mesmos viveríamos ou suportaríamos. Só que somos todos diferentes. Vivemos experiências diferentes, histórias diferentes. O mundo não gira em torno da nossa medida. Nós não somos donos da verdade. Aquilo que eu vejo não é o que o outro está vendo. Nós só enxergamos o que acreditamos. Jesus nos deixou uma lição clara sobre isso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Isso está em Mateus 7, versículo 1. Isso não é um conselho espiritual apenas. É uma forma de viver com mais leveza, com mais respeito, com mais consciência
da complexidade humana, com mais empatia e compaixão. Ao invés de julgar, ofereça presença. Ao invés de criticar, ofereça silêncio e compreensão. Muitas vezes isso já basta para aliviar o fardo de alguém, sem que uma palavra precise ser dita. Você não precisa criticar verbalmente. Você não precisa diminuir as pessoas. Cada um sabe aquilo que carrega consigo. E cada um de nós já tem o seu próprio julgamento. Já faz a sua própria autocrítica. Nós não precisamos que o outro nos julgue e nos critique. Todos nós, no fundo, sabemos. Tudo que nós sentimos, que nós vivemos, tudo que nós experienciamos, tudo que nós carregamos ao longo da nossa vida. E todas as consequências que temos através dos atos que cometemos, dos pensamentos que nós temos. E como intenção para o dia de hoje, observe mais e interprete menos. Coloque isso. Observe durante todo o seu dia como você se comporta. Haja com delicadeza, mesmo diante daquilo que você não compreende. A mente, a história, tudo que nós carregamos é nosso, só nosso. E cada um olha com os seus óculos, através do seu filtro, das suas lentes. Mas no fundo, nós não sabemos o que está verdadeiramente dentro do outro. O que as pessoas estão carregando. E como prática para o dia de hoje, se em algum momento você se pegar julgando, se vier algum julgamento à sua mente, troque-o por uma pergunta para você mesmo, uma pergunta silenciosa. E se fosse eu nesse lugar, com essa história que eu desconheço? Basta fazer essa pergunta. E se fosse eu nesse lugar, com essa história que eu desconheço? Eu tenho certeza que ao perguntar isso para você mesmo, você vai mudar o seu olhar. E se você gostou desse devocional, se você concorda com essas palavras, deixe aqui seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque nós precisamos de mais compreensão e menos julgamentos para ter um mundo melhor, para ter um mundo mais empático, mais compassivo, mais leve, mais compreensivo e mais espiritual. Espero você amanhã no nosso devocional, às 6 horas da manhã. Um beijo no seu coração, fique com Deus.